Tito, capítulo de número 3, a partir do versículo 3 até o versículo de número 6. Assim está escrito: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Eita, Jesus! Amém. Eis-me aqui, papai. Glória a Deus. Usa mesmo teu filho. Meus amados, nós estamos já há algumas semanas falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Obrigado, senhor. Da pessoa do Espírito Santo. E nós, à luz da Bíblia Sagrada, nós vimos algumas características do Espírito Santo. A primeira e principal característica do Espírito Santo é que ele é Deus. Olha aí. O Espírito Santo é Deus. Isso nós falamos baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós não vamos retornar a falar sobre os textos, mas nós falamos aqui que o Espírito Santo é Deus. Glória a Deus. Por ocasião que o Senhor Jesus estava para ascender aos céus, ele disse: olha, ide pelas nações, ensinando-as tudo o que eu vos tenho mandado, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quando o Senhor Jesus foi batizado, ali nós vemos novamente a Trindade se manifestando. A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz lá do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me gosto. Portanto, o Espírito Santo é Deus. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse: eu vou subir ao Pai, mas eu rogarei ao Pai que Ele nos mande um outro Consolador, o Espírito Santo do Senhor. O mundo não conhece, nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque estará convosco e habitará em vós. Portanto, o Espírito Santo é o outro Consolador que o Senhor Jesus prometeu. Antes de ascender, antes de subir ao céu, Jesus disse que ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o outro Consolador. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o outro Consolador. No seu Evangelho, João escreveu dizendo que o Espírito Santo, este outro Consolador, é que convence o homem, a criatura humana, do pecado, da justiça e do juízo. E nós vimos nas Sagradas Escrituras que, se estamos aqui esta noite, é porque fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus dos nossos erros, dos nossos pecados, e nós agora cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus na vida da criatura humana, convertendo o seu caminho do erro para o caminho do céu. Aleluia. Portanto, o Espírito Santo de Deus é aquele que convence. E depois que o homem foi convencido dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: não sabeis que vós sois templo, morada do Espírito Santo de Deus? Portanto, todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador é morada do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo do Senhor nosso Deus.
Nós vemos nas Sagradas Escrituras que esse Espírito Santo, o outro Consolador, que é Deus, que convence o homem do pecado, esse Espírito Santo que habita em nós, ele é que nos ensina os mandamentos e os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus disse: olha, ele vos ensinará toda a verdade. E qual é a verdade? É a palavra do Senhor nosso Deus. Ela é a verdade. É o Espírito Santo que ensina. Obrigado, papai. Mas o Senhor Jesus, ele não só vai ensinar, mas ele vos fará lembrar. Coisa linda. Ele ensina e faz lembrar. E quando é que ele lembra? Quando o crente está diante de uma situação conflitosa, que não sabe se vai para a esquerda ou vai para a direita, o Espírito Santo é que orienta, dizendo: olha, vai para a direita que é melhor. Aleluia! Vai para a direita, vai para a direita que é melhor. É ele que nos orienta. A Bíblia diz que Jesus disse que ele vos guiará. O Espírito Santo é quem orienta, é quem guia o crente em suas decisões. Glória a Deus. Mas esse mesmo Espírito Santo, a Bíblia nos diz que ele é que capacita o crente. Oh, papai, misericórdia. Se estamos aqui, não são por nossas capacidades, mas é o Espírito Santo que capacita o crente para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por ti diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. São essas algumas características do Espírito Santo de Deus. Todas essas características nós vemos aí já alguma sexta-feira falando sobre cada uma delas. Mas nós falamos também que o Espírito Santo é aquele que, depois de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, depois de fazer morada desse homem, o homem é templo, é morada do Espírito Santo, ele ensina os mandamentos, ele lembra dos mandamentos, ele guia o homem, ele capacita o homem, ele intercede por este homem. Mas o Espírito Santo, ele quer nos tornar semelhante ao Senhor Jesus. E o Espírito Santo, nós vimos à luz da Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo, ele vai lapidando a nossa vida, ele vai moldando a nossa vida, para que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus. E ele enxerga em minha vida, ele enxerga em sua vida o fruto do Espírito, que nada mais é do que são 9 características do Senhor Jesus: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha aí, estou precisando, pai. O Espírito Santo vai montando esse crente, vai lapidando a vida desse crente, implantando, enxertando nesse crente as características, as qualidades de Jesus, para que quando o crente vai andando, alguém olha e fala: ali vai um cristão. Ali vai uma cristã. Mas por quê? Porque é semelhante ao Senhor Jesus. Pai de misericórdia. Mas nós vimos aqui na semana próxima passada que esse crente que é semelhante ao Senhor Jesus, que é lapidado pelo Espírito Santo, ele é adornado com dons espirituais. Aí o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dá dádivas, dá dons, presenteia este cristão, este crente, com dons espirituais. Nós dissemos aqui na semana próxima passada, amados, que os dons espirituais é um leque que se abre na vida do cristão. É quando Deus abre o celeiro dos céus e fala: meu filho, minha filha, mergulha aí, entra no celeiro aí e toma posse das bênçãos espirituais. E nós vimos, amados, que os dons espirituais não dependem de posição eclesiástica. Não precisa ser pastor, bispo, apóstolo para receber dons espirituais, não. Precisa ser crente de oração, crente que tem vida no altar, crente que tem vida consagrada ao Senhor nosso Deus. Não depende de dinheiro, não depende de posição social, não, irmão. Só depende de estar mais perto do Senhor Jesus, como os varões cantaram aqui.
Tiago diz que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima Coisa de linda, nós, ajuda, Pai. nos abençoando, adornando esse crente com os dons espirituais. São as dádivas, são os presentes que Deus dá para aquele crente Graças a fiel. Deus. E Paulo disse: olha, buscai os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Coisa linda, Jesus. Nós somos orientados pela Bíblia Sagrada para buscarmos esses dons espirituais, isto é, procurar consagrar a vida, ter a vida no altar para receber esse presente Esse do jeito, Senhor Pai, nos nosso. ajuda, Pai. Veja, amados, o leque que se abre na vida do cristão. Olha aí, escute. Eu disse que a semana passada é o almoxarifado do céu que se abre para o crente. Coisa linda. É o celeiro do céu que se abre para o crente, são os dons espirituais. Mas nós lemos aqui 2 textos esta noite. Olha aí. O primeiro texto é um texto bem conhecido, Vai apertando, Jesus. que fala a respeito de Elias. Elias, aquele grande gigante espiritual. Eu não vou me ater aqui falar da biografia de Elias, mas Elias era um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que Elias fala: olha, eu vou orar e o céu vai fechar, e durante 3 anos e 6 meses não caiu um orvalho na terra, porque Elias falou que não haveria de chover. Coisa tremenda, Jesus. Esse mesmo Elias, ele disse para o rei: agora eu vou orar e vai chover. Glória a Deus. E Elias foi, orou, e Deus abriu o céu e Aleluia. mandou chover. Glória a Deus. Glória a Deus. Elias era um crente que tinha tanta intimidade com Deus, que Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Coisa linda, Jesus. O fogo que veio do céu consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu, a Bíblia diz, consumiu até a pedra, porque o fogo do céu é aquele fogo consumidor. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que esse grande gigante espiritual, ele recebeu uma mensagem de Jezabel, Olha aí, ó o perigo. dizendo: olha, amanhã por essas horas vai acontecer com você o que aconteceu com os profetas de Baal, que todos morreram à espada. E Elias agora, só através da mensagem, vamos, cuidado com a mensagem de É Jezabel, o perigo, mas nos guarda, Pai. cuidado com as mensagens que estão por aí, Meu Deus. está causando muito medo em crentes, Guarda, Jesus. está colocando muito obreiro na É caverna. lamentável. Cuidado com as mensagens. Lembre-se de uma coisa: nós temos que estar atentos, é a voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça. O Espírito diz às igrejas, é o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Mas quando Elias, o gigante espiritual, recebeu aquela mensagem, a Bíblia diz que Elias, ele se amedrontou. Meu Deus. Aquele que fez descer fogo do céu, Olha aí. aquele que fechou o céu não choveu, aquele que fez com que descesse chuva, agora só por causa de uma mensagem, Elias abandona o seu poço. A Bíblia diz que Elias vai para o deserto, ali ele se assenta e debaixo de uma árvore e diz: Senhor, olha, para mim basta,